Chegamos às oitavas de final da Copa 2026 e hoje temos jogo entre França e Paraguai, que vai ser o jogo principal ali para o nosso episódio especial de Copa do Mundo de hoje, porque eu vim falar sobre o hino da França, né? Se você está assistindo aos jogos, você já deve ter ouvido o hino da França algumas vezes. Foi um hino que inclusive virou tópico de assunto entre eu e meu amigo Pedro, que foi quem sugeriu a pauta de hoje, né? Porque ele tava falando de como esse hino, ele é legal, esse é um hino muito foda, e realmente é muito foda. Quando você para pra olhar, quando você para pra ver a letra desse hino, pô, ele é sensacional. E não só ele é um hino muito legal, como dá pra linkar com um dos filmes mais clássicos da história do cinema, que é Casablanca. Então hoje, bora falar aí de A Marselhesa, que é o hino nacional da França, e também de como esse hino, ele é o protagonista de uma das cenas mais emocionantes de Casablanca. Mas antes de eu falar de Casablanca, eu preciso falar de A Marselhesa, que é o hino nacional da França, que foi criado ali em 1792 por Claude-Joseph Rouget de Lille, e que foi originalmente chamado de Canto de Guerra para o Exército de Reno, né? Um nome muito longo, né? Vamos combinar que A Marselhesa é um nome melhor. E ele ficou com esse nome conhecido, né, A Marselhesa, porque ele virou um hino que foi adotado pelas tropas voluntárias de Marselha. Essa canção, ela se tornou o símbolo da Revolução Francesa, e ela tinha sido adotada oficialmente como hino nacional da França em 1795, apesar de ser proibida posteriormente por Napoleão e Napoleão III, né? Ela passou ali por uma proibição, mas ela foi plenamente restabelecida em 1879. E basta dar uma olhadinha na letra de A Marselhesa para notar como é uma canção que ela foi criada ali no calor do momento, né? Uma canção que foi criada para tempos de guerra, né? Se a gente pegar ali a primeira frase, eu não vou cantar aqui a Marselhesa, né? Não vou recitar a Marselhesa completa, mas pega a primeira frase do hino, que é Avante, filhos da pátria, o dia de glória chegou. E ele vem ali com uma, como eu falei, uma coisa de calor do momento, uma coisa assim, de realmente um hino de guerra, de que, gente, pelo amor de Deus, né? Ouvindo esse hino antes de jogar, todo artilheiro é Mbappé. Vamos lá. Dado o contexto de A Marselhesa, com esse grande hino de guerra, com esse grande símbolo de um país que ele é um país conhecido por suas revoluções, né? Não é à toa que a gente tem a Revolução Francesa, que a gente sempre fala de como a França é um país muito politicamente engajado e coerente ali com princípios. É um país que ele está sempre no centro de conflitos, como é o caso da Segunda Guerra. A gente acaba entrando em Casablanca, que é um filme que ele traz ali um contexto muito completo sobre a Segunda Guerra. Muito completo no sentido que eu digo que ele é um filme sobre a Segunda Guerra na frente das câmeras, mas também atrás das câmeras. E eu tenho certeza que você pode não ter visto Casablanca, mas você já ouviu falar desse filme porque ele é realmente um dos filmes mais marcantes da história do cinema, um dos filmes mais citados da história do cinema, merecidamente citado, merecidamente reconhecido, porque é um filmaço. E aí a gente entra no contexto do filme pra gente conseguir conectar com a Marselhesa, né? Porque Casablanca é um filme de 1942, dirigido por Michael Curtiz, e que traz ali uma narrativa onde eles focam na cidade de Casablanca, que é uma cidade marroquina, onde os refugiados eles passavam por ela, fugindo da Europa, né, que estava sendo ocupada pelos nazistas, para conseguir chegar até os Estados Unidos. É nesse cenário onde a gente conhece o Rick Blaine, interpretado pelo Humphrey Bogart, que é um americano já amargurado, né, que ele não se arrisca por ninguém, ele tá vivendo ali só pra ganhar o dinheiro dele, viver a vidinha dele, porque ele teve o coração quebrado e foi decepcionado. E aí ele toca um café ali em Casablanca, né, e é o gerente de um café em Casablanca, só que tudo muda quando ele reencontra esse amor da vida dele, né, que é a Ilsa Lund, interpretada pela Ingrid Bergman, que é o amor da vida dele que foi embora, um dia abandonou ele e partiu o coração dele, né, fazendo com que ele se tornasse esse cara amargurado e egoísta. Ela aparece no café dele porque ela também está buscando por ajuda como uma refugiada fugindo da Europa junto com o marido dela, que é o Victor Laszlo, interpretado pelo Paul Henreid. E aí os dois acabam precisando da ajuda do Rick para conseguir fugir, e aí que a gente tem o primeiro, né, conflito de Casablanca. Só que Casablanca, ele é um filme comumente lembrado como um filme de romance, só que ele é muito mais do que isso, ele é muito mais do que um filme sobre um triângulo amoroso. Ele é um filme que ele traz todo esse contexto político, ele traz todo esse contexto de guerra, de uma forma que ele é muito assim, que você pode assistir e se interessar pela questão da história de amor que ele traz. Por outro, ele é um filme cheio de camadas, com uma profundidade muito particular, não é à toa que ele se torna um filme tão importante assim. Basta pensar que ele é um filme que saiu em 1942, né? Ele foi produzido em 1942, ou seja, ele foi produzido no meio da ocupação nazista, ele foi produzido no meio da Segunda Guerra. Então ele é um filme que ele não é apenas sobre esses tópicos, ele é um retrato direto do que estava acontecendo na Europa, do que estava acontecendo no mundo naquele período. E é justamente aí que a gente tem a excepcional cena de A Marselhesa, onde a gente tem ali no bar ali do Rick, né, no café
do Rick, alguns soldados alemães, né, soldados nazistas, que começam a entoar um canto patriótico alemão, que eu sequer vou me dignar a tentar pronunciar isso aqui, porque eu não falo nada de alemão, né, então não vou entrar aqui, vou deixar escrito aqui no vídeo pra vocês lerem. Aí cada qual com seu alemão, tá? E é justamente quando eles estão tocando aquele hino patriótico, que é muito ofensivo, né, quando a gente para pra pensar no contexto geral da coisa, que o Victor Laszlo, o marido da Ilsa, ele pede pra banda começar a tocar outra música. A banda fica meio assim, né? E aí eles olham pro Rick, que dá só aquela permissão. E é aí que a banda começa a tocar e o Victor começa a cantar o quê? Justamente a Marselhesa. Cara, a cena é sensacional. O Rick, ele permite que isso aconteça. A banda começa a tocar, o Victor começa a cantar, só que é nesse momento onde a maioria das pessoas que estão ali, né? A maioria das pessoas não, todos que estão ali que não são alemães, começam a cantar junto, a entoar a Marselhesa junto, esse canto de guerra francês. E aí aos poucos a Marselhesa vai crescendo, vai aumentando e vai abafando aquela música alemã que estava sendo tocada. Só que mais incrível do que esse momento em si, do que o momento da música se sobrepondo à outra em si, a gente tem uma direção maravilhosa do Michael Curtiz que vai começando a focar em vários rostos, vai começando a focar em várias daquelas pessoas que estão ali emocionadas e se impondo e cantando. E aí entra, ó, não, eu tô arrepiado. Aí entra a questão final dessa cena. Muitos dos figurantes de Casablanca são refugiados de verdade, né? Pensa que esse filme estava sendo feito na época da Segunda Guerra. Então muitos deles ali são refugiados de verdade. Então essas pessoas, elas não estão atuando. As lágrimas não são atuação, não são fingimento. São pessoas emocionadas de verdade, pessoas que estão ali colocando a si próprias naquela cena, que é uma cena... Gente, é magistral. Não é só atuação, são emoções verdadeiras transbordando em telas. Essa cena, ela já é incrível sem você saber de nenhum contexto, mas quando você sabe o contexto que ela está inserido, ela fica ainda mais impactante, principalmente porque ela também tem um significado narrativo muito forte, né? Esse momento que transborda das telas, como eu falei, é uma cena que ela tem um significado muito forte na realidade, muito forte cravado na realidade, e que quando você entende esse lance dos figurantes, quando você entende o que é a Marselhesa, ela já tem o impacto dela totalmente modificado, muito mais elevado do que o normal, mas ela também é uma cena que ela marca justamente o desenvolvimento do protagonista, que como eu falei, é aquele americano amargurado, que também a partir daí ele começa a deixar um pouco esse lado de não, eu não ajudo ninguém, eu sou minha prioridade, pra ser uma pessoa que começa meio que a ser contagiada com o sentimento de querer se impor, de querer lutar. É uma coisa assim de mudar realmente o encaminhar da história, só que como eu falei, ela também tem todo o impacto além disso, sabe? Ela tem todo o impacto maior que isso. Cara, assim, essa cena, ela é magnífica, de verdade. Assistam Casablanca, vocês não vão se arrepender. É realmente um filmaço, ele é o tipo de filme que faz jus ao burburinho que ele tem desde 1942, ele é ainda lembrado como um dos grandes filmes hollywoodianos, e muito desse impacto é porque ele tem um roteiro legal, uma direção legal, mas assim, quando você pega detalhes como esse ponto da Marselhesa, nossa, o filme ele vai muito além. Então eu queria falar pra você, pra comentar se você já viu Casablanca, né? Me dá sua opinião aqui nos comentários, se você gosta, se você não gosta, o que você acha dessa curiosidade. Lembrando também que se você tiver curtido esse vídeo, tem muito mais conteúdo assim por aqui, então já se inscreve no canal se você ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Tô sempre falando de filmes aqui, agora em período de Copa do Mundo, tô sempre falando de cinema e futebol aqui no canal. Então aproveita pra dar uma olhadinha nos vídeos que eu vou deixar linkados aqui. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e bora pra Copa!